Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então se você também quer participar dessa iniciativa, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito fácil, é muito simples e é de graça, então aproveite essa oportunidade. Hoje a gente tem aqui mais um exemplo de uma pessoa que participou, o Lucas, do 2º ano de Pernambuco. Então, assim, te agradeço, Lucas, por você estar colaborando com o canal e também está podendo ajudar tanta gente que vai se beneficiar desses comentários que eu vou fazer. Então, o Lucas traz hoje como tema a questão da violência urbana no Brasil. E vamos ler, então, essa redação que ele fez e depois a gente vai lá para a página onde eu tenho os meus comentários. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é defendido que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança social. No entanto, a defendida segurança social, no que diz respeito ao cenário brasileiro atual, não é garantida, logo nota-se a necessidade de novos métodos eficazes para combater a violência urbana no Brasil. Nesse contexto, esse crescente problema configura-se pela insuficiência legislativa acompanhada pela deficiência do sistema carcerário. Em primeira análise, deve-se destacar que, por mais que se tenha legislação específica referente à segurança social, ela não é eficiente. Segundo o escritor Gilberto Dimenstein, em sua obra O Cidadão de Papel, nem sempre as leis presentes nos documentos oficiais nacionais são cumpridas, desencadeando uma realidade em que os indivíduos só são reconhecidos e amparados pelo Estado somente no papel. Dessa forma, com a segurança garantida apenas papel, a violência urbana ganha força, causando insegurança nas pessoas. Em segunda análise, de acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não pode ser convertido em mecanismos de opressão. Nesse sentido, o sistema carcerário foi criado para ser uma ferramenta de reintegração social, entretanto não é a realidade. O suporte que deveria ser dado aos infratores para que possam voltar à sociedade é quase inexistente, o que estimula a reincidência e, consequentemente, a violência urbana. Logo, algo tem que ser feito para a sua resolução dessa conjuntura. Portanto, para amenizar gradativamente a questão, o governo federal, aliado à esfera estadual, por meio de implementações legislativas e projetos sociais, deve estabelecer leis mais rigorosas, além de promover ações de repercussão social dentro das penitenciárias. Nesse sentido, ações como garantir o acesso à educação e a cursos que possam ser usados para a formação profissional, colaboração para a redução de violência nos ambientes urbanos. Dessa forma, transformando o então instrumento de opressão, o sistema carcerário, em ferramenta democrática e de transformação social. Vamos lá para a nossa página onde eu tenho os meus comentários feitos sobre essa redação. E vamos começar pela introdução. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, é definido que todo ser humano, eu entendi provavelmente que você escreveu errado, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança social. No entanto, é defendida a segurança social, e aí você teria que usar letras minúsculas, no que diz respeito ao cenário brasileiro atual, não é garantida. Logo, e aí eu substituiria esse logo por uma vez que nota-se a necessidade de novos métodos eficazes para combater a violência urbana, no Brasil. Nesse contexto, e aí você continua e eu só tenho a dizer assim, excelente introdução, você cumpriu, fora essas ressalvas, assim, a função da introdução que é contextualizar a discussão, apresentar o seu posicionamento, quais são os problemas que você vai discutir, então você mandou muito bem, parabéns pela sua introdução, e só esses comentários relacionados à estrutura, que são só pequenas pinceladas que não afetou o entendimento e muito menos a qualidade do seu parágrafo. Parabéns. Vamos continuar então e vamos seguir para o primeiro parágrafo de argumentação. Em primeira análise, aí você faltou uma concordância nominal, a primeira análise, deve-se destacar que, por mais que se tenha legislação específica, e aí eu substituir esse por mais que por o embora, que eu acho que é um conectivo talvez um pouco mais adequado, né? O por mais que, de certa maneira, é um pouco informal. Se tenha, e aí de novo, você poderia substituir por um exista legislação específica referente à segurança social, e aí eu pontuei que faltou a crase, né, referente a alguma coisa, um verbo transitivo indireto, que tem a preposição a e tem um artigo definido a, concordando com segurança, e aí nesse contexto pediria a crase. Segurança social, ela não é eficiente. E aí eu coloquei um colchete no início desse segundo período, segundo o escritor, até, né, o final desse, que vai lá em... Cadê?
redundante no papel. E aí, uma frase é um período, de certa maneira, muito extenso. E antes de eu entrar no mérito da frase, eu coloco, simplifique a explicação do conceito. Você vai explicar o que é um cidadão de papel, o que significa, e eu adorei a sua referência é muito boa, é muito legal, é uma referência, inclusive, muito coringa, né? A gente pode usar e pode pensar essa referência do cidadão de papel como sendo um contraste entre teoria e prática. E eu acho que essa noção, inclusive esses termos, seriam termos muito bem-vindos nessa sua explicação. E eu acho que você poderia ter simplificado, ter feito uma explicação do conceito de uma maneira mais sucinta. Então você poderia ter falado assim, em sua obra, destaca o contraste entre teoria e prática frente a os direitos legais de cada indivíduo. Ponto, você já explicou. Aí, mas você fala muito dos documentos oficiais nacionais, e aí assim, você gasta muita linha para falar uma coisa que você poderia ter falado de uma maneira muito mais curta. E aí eu coloco nacionais, desnecessário você adicionar esse adjetivo, são compridas, e aí está errada a ortografia, né? Compridas nesse significado, com esse significado tem de ideia de comprimento, e cumpridas do sentido de serem executadas, seriam cumpridas com U, desencadeando uma realidade em que os indivíduos só são reconhecidos e amparados pelo Estado somente no papel. Então, eles só são somente é redundante. Você teria que tirar isso somente. Então, só são reconhecidos e amparados pelo Estado no papel. Ou que os indivíduos são reconhecidos e amparados pelo Estado somente no papel. Um dos dois. Os dois ficou redundante, ficou repetitivo. Então, aí eu coloquei papel, né, evitar repetição. Então, você de certa maneira fala essa questão do papel várias vezes, e também essa questão de você poder substituir isso por um outro termo. Até porque se você substituir o papel por na teoria, você brinca com essa coisa do próprio conceito de ser uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Uma coisa é utopia, outra coisa é realidade. É legal que você explore esse lado do campo semântico das palavras, até para você reforçar a ideia que você está querendo passar. Então eu acho que você poderia ter adicionado essas mudanças, que ficaria bem melhor. E aí vamos continuar. Dessa forma, com a segurança garantida apenas no papel, de novo, no plano teórico, fica a minha sugestão, e aí faltou o no, esse no fui eu que coloquei, a violência urbana ganha força, de certa maneira é informal, que ela não ganha força, ela não se fortalece, de certa maneira ela se agrava, e eu acho que seria um termo mais adequado, causando insegurança nas pessoas. E aí você vê quantas vezes você falou segurança, 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 insegurança. Vamos procurar parar de repetir os termos, que com certeza o parágrafo vai ficar mais leve nas pessoas. E eu pontuei como comentário geral, qual a relação entre a discussão teórica e a realidade prática? Busque exemplificar essa ligação. Ou seja, se o seu parágrafo trouxe um problema, trouxe um embasamento teórico do cidadão de papel, mas você falha em, na verdade, aprofundar qual que é o link entre a teoria e a prática, mais uma vez, você está deixando a sua argumentação enfraquecida, porque a gente quer entender como que essa discussão ela é relevante para a nossa vida. Entende que toda vez que você fizer uma redação, você tem que dizer, olha, existem esses fatos, esses conceitos, esses autores, esses livros, essas referências que mostram que esse problema que eu estou falando aqui, ele tem embasamento na realidade, na vida real, no cotidiano. Então, isso sempre tem que existir na sua redação. Você traz o conceito e mostra que aquilo que você está dizendo tem um braço dentro da realidade. Então, isso faltou na sua redação. E outra coisa, atentar a repetição e explorar com mais detalhes as consequências do raciocínio. Então, assim, você traz a ideia, traz o embasamento, mas, de certa maneira, você não elabora muito bem o que é essa segurança, o que é essa falta de segurança das pessoas, e uma coisa que eu nem pontuei, substituir pessoas por indivíduos, que fica muito melhor, muito mais agradável. Então, assim, eu acho que você precisa entender que o parágrafo está legal, as suas ideias são boas, mas que faltam alguns elementos para dar força. Tanto essa questão da exemplificação, do lado prático da discussão, como também essa questão das consequências, da conclusão do seu próprio raciocínio, que eu achei aqui que ficou a desejar. Vamos para o seu segundo parágrafo de argumentação, então. Em segunda análise, de acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento da democracia, legal, de novo, você trouxe uma boa ideia dessa questão do instrumento da democracia, não ser convertido como mecanismo de opressão. Eu gosto disso, de você
pensar essa questão dos mecanismos, das instituições, da segurança da democracia, acho muito pertinente, ainda mais em questão de violência urbana. Vamos seguir. Nesse sentido, o sistema carcerário foi criado para ser uma ferramenta de reintegração social. E aí essas duas barras vermelhinhas significam que eu sugiro que você coloque um ponto. Ponto. E a partir daí você começa um outro período. Entretanto, não é a realidade, uma vez que, e aí faltou um conectivo para você dar essa noção de justificativa, né, de causa, o suporte deveria ser dado, o verbo dar, com o sentido de conferir, oferecer, proporcionar, ele pode ser substituído por esses outros verbos que eu coloquei. O dar, né, ser dado, é muito informal para o texto do Enem. Então aí eu coloquei como sugestão oferecido, proporcionado aos infratores, e aí uma vírgula. Por que essa vírgula? Porque logo a seguir você vai dar um detalhamento de finalidade para que possam voltar à sociedade, esse A seria craseado, voltará a algum lugar, voltar, verbo transitivo indireto, né? Nesse sentido, verbo transitivo indireto, sociedade, substantivo feminino, com artigo definido feminino, então tudo confluindo para você ter a crase e você não colocou. E aí a vírgula para determinar, delimitar esse para que possam voltar à sociedade, ou seja, um detalhamento, é quase inexistente. E de novo, o mesmo comentário, um exemplo dessa falta de suporte, um exemplo dessa inexistência, entende? De novo, falta um lado prático da sua discussão, que é muito valorizado dentro da discussão do Enem. E aí, continuando, desse modo, o que eu sugeri que você colocasse, na verdade, antes de eu incluir desse modo, eu coloquei mais duas barras para sugerir que você colocasse um ponto e começasse um outro período, porque, na verdade, isso tudo é um grande período. Você está aí como é que se diz? Desde, nesse sentido, até violência urbana. Então você vê o tamanho desse período, é muito grande. Então se você cortasse nessas sugestões que eu dei, ia ficar muito mais fácil a leitura. Então, seguindo desse modo, aí foi uma sugestão minha como conectivo, o que estimula a reincidência e, consequentemente, a violência urbana. E aí você colocou uma coisa a mais, logo algo tem que ser feito para a resolução desse problema, dessa conjuntura. Eu acho que você poderia ter riscado essa frase. Óbvio que alguma coisa tem que ser feita. A gente está discutindo justamente para a gente chegar nesse ponto. Mas você vai falar o que alguma coisa tem que ser feita para a resolução dessa conjuntura. É uma frase que não agrega. Não agrega em nada. Você vai falar lá na sua proposta de intervenção que uma medida tem que ser tomada. Agora, na sua argumentação, essa frase não tem espaço. Para que você vai colocar isso? Você poderia simplesmente tirar e não faria a menor falta. E aí eu pontuei como comentário geral. Qual o lado prático do seu problema? Quais fatos corroboram a ideia de ineficiência do sistema carcerário? Então eu acho que você, assim, precisa, de novo, trazer a discussão para um lado prático. Uma notícia, um dado, um poema, uma pesquisa, entende? Um conceito, um fato histórico, sabe? Uma coisa mais concreta para mostrar que aquilo que você está dizendo mais uma vez, está conectado com a sua discussão de uma maneira geral. E aqui eu acho que assim, a gente precisa pontuar uma coisa, que a discussão é sobre violência urbana. E aqui você está falando, na verdade, no primeiro parágrafo, quando você diz sobre a legislação, você está falando de impunidade, que era uma palavra maravilhosa que você poderia ter usado para justificar a violência urbana. Na verdade, as pessoas agem, a violência acontece por um sentimento de impunidade, que nada vai acontecer com a pessoa que está praticando a violência. Isso é uma palavra essencial dentro dessa discussão e que você não trouxe. E que nessa segunda discussão, que é a questão do funcional, o papel social do sistema carcerário, que é uma outra expressão muito, muito pertinente, que é que você também não usou e não ficou muito claro como que o sistema carcerário colabora para a violência urbana. Eu entendo que essa questão da reintegração, ela não acontece, mas eu acho que você poderia ter elaborado de uma maneira mais concreta, assim, por que essa pessoa vai ser reincidente? Por que o sistema carcerário ser deficitário, ter uma infraestrutura ruim, tem a ver com a violência urbana? Isso não ficou muito claro. Isso você dá uma pincelada. Então estimula a reincidência e, consequentemente, tem violência urbana. Mas você não elaborou isso. Por que essa pessoa vai reincidir? Porque você, dentro do sistema carcerário, quais são os pontos que fazem com que ele seja ineficiente? Ele não tem estrutura? Ele é um ambiente que tem superlotação? É um ambiente desumanizado? É um ambiente que o crime organizado ele se estrutura? É um ambiente que você não tem atuação de saúde, não tem ação de educação? Você não tem
O que acontece com o sistema carcerário que você não tem? Então faltou você inserir esses dados para, de novo, trazer para uma realidade mais objetiva essa questão. Tem um dado que é do levantamento como é que é? É DEPEN, é Departamento Penitenciário, alguma coisa assim, eu já não lembro a sigla, em que ele fala que, assim, sei lá quantos por cento, é uma porcentagem muito pequena das penitenciárias do Brasil, tem sala de aula. Então, olha que dado importante para você mostrar que a educação, que na verdade é a base da reformulação desse indivíduo, ela é uma coisa carente. Então, eu acho que é isso que eu estou dizendo, você trazer um exemplo mais concreto da sua discussão. Vamos seguir então para a sua conclusão, ver o que a gente pontuou. Portanto, e aí você começa a questão, o governo, e aí a letra maiúscula, de acordo com a reforma ortográfica, a última reforma ortográfica, não tem mais necessidade de você colocar governo com letra maiúscula. Então seria letra minúscula, o governo federal, aliado à esfera estadual, então esse 2 seria quem vai fazer, aliado à esfera estadual, 3 como você vai viabilizar por meio de implementações legislativas e projetos sociais, deve fazer o quê? Estabelecer leis mais rigorosas, além de promover ações de recuperação social dentro dos penitenciários. E aí eu coloco essa questão aí beleza, você começou bem, você retomou, apresentou sua proposta, e aí essa segunda frase eu coloco um colchete vermelho, porque essa frase não tem um fechamento de raciocínio. Quando você lê, você espera a conclusão do raciocínio, mas você não tem. Ouve só, nesse sentido, ações como garantir o acesso à educação e a cursos que possam ser usados para a formação profissional, colaboração para a redução da violência nos ambientes urbanos. E aí você encerra a frase repentinamente. Da maneira como está pontuado, da maneira como você colocou os termos, a gente sente que o raciocínio foi encerrado subitamente. Você não fechou a ideia que você quer dizer. Eu entendo que você queria dizer que, nesse sentido, as ações vão para garantir o acesso, educação e isso, colaborando para que você tenha uma redução da violência nos ambientes urbanos. Mas da maneira como você colocou, esse raciocínio não tem lógica. E ficou muito comprometido o entendimento. Mas mesmo assim, dentro dessa frase tem inclusive a questão da crase, acesso a alguma coisa, a educação, então educação, substantivo feminino, no singular, acesso, verbo transitivo indireto, e aí você tem preposição mais artigo definido, crase mais uma vez. E aí seguindo dessa forma, aí quais os efeitos? Transformando então o instrumento de opressão, o sistema carcerário, em ferramenta democrática de transformação social. Mas aí olha a questão, o tema é violência urbana. E aí você está dizendo que o efeito de todas essas medidas vai ser o quê? Você vai deixar de ter o sistema carcerário como um instrumento de opressão. Mas aí você levantou a impunidade. Você falou que as leis não são rigorosas, que as leis não são cumpridas, e isso não vai ter nenhum efeito sobre esse ponto. Então você vê que a sua intervenção, no seu fechamento, ela não aborda a questão toda que você falou. Você fala que vai transformar o sistema carcerário. E a questão das leis? Fica solto. Temos dois problemas, mas só um será amenizado? É a minha reflexão. A questão central não é a violência urbana? Então, cadê a violência urbana aqui? Então eu acho que você precisa, talvez tenha um entendimento um pouco mais claro sobre o propósito da intervenção, entender que ela tem que se relacionar diretamente com essa questão do tema central. E você não pode tangenciar e fazer menção a apenas um dos problemas levantados. Então, agora vamos ver qual é a sua nota por competência. Em relação à competência número 1, norma cultas, tem 120, porque você teve alguns desvios graves, como erro de crase, alguns problemas com concordância nominal, e aí por conta disso eu te dei 120 pontos. Mas, assim, são pontos assim, diretamente relacionados a uma melhora rápida, são coisas muito objetivas e que você consegue contornar rapidamente. Na competência número 2, estrutura, eu achei que você entendeu a estrutura dissertativa, argumentativa, você desenvolveu bem o seu texto. Eu não acho que você tenha que... não tenho nada para pontuar em relação ao entendimento do qual é o modelo do texto, você entendeu. Só precisou de alguns outros pontos que não fazem menção a isso. Eu acho que fazem menção, por exemplo, à competência 3, em que você, a sua articulação do argumento, ela não foi organizada de uma maneira que eu consigo te dar 200 pontos. Achei que faltou a questão de uma análise mais concreta do tema, você explorar as consequências de uma maneira um pouco mais completa, e por essas razões eu te dei 120 pontos. Em relação aos recursos coesivos,
Eu também te dei 120 pontos porque você até emprega a questão dos conectivos de uma maneira correta. Algumas vezes você deixa de empregar, muitas vezes você também repete palavras de uma maneira cansativa e por essas razões eu te dei 120 pontos. Em relação à proposta de intervenção, eu tenho como nota para você 120, porque você deu uma proposta que atendeu, de certa maneira, aos critérios do MEC, mas do INEP, né, da carteira do participante, mas de certa maneira você não abordou todo o ponto. Você focou muito mais nessa questão do sistema carcerário do que da discussão como um todo. Eu achei que ficou a desejar e por essa razão 120 pontos. Somando todas as competências, a sua nota final é 760 pontos. Então vamos agora entender o que você pode fazer para melhorar essa redação e atingir o próximo nível do seu texto. O plano de ação diz o seguinte: eu desenhei os seguintes pontos para você. Norma culta. Estudar substantivos próprios. Isso é uma coisa muito direta. Aquela questão do governo, a questão da segurança social, em que você coloca como letra maiúscula, entender que o que são substantivos próprios quando usar, e isso vai ser rapidamente resolvido. Crase é a mesma coisa. Alguns erros de crase, algumas vezes você usa corretamente, outros não. E aí eu acho que se você der uma estudada em crase, você vai resolver todos esses problemas que basicamente era o mesmo caso do verbo transitivo indireto com o seu objeto um substantivo feminino, e aí você tinha crase, e era só você entender isso e ficar atento a isso, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Evitar verbos e expressões informais, se dá, eu não estou lembrando outros, mas assim, verbos que podem ser substituídos por outros verbos muito mais adequados à formalidade do texto do Enem, e isso eu pontuei ao longo dessa correção, depois você vai anotando para você evitar esses verbos. Atenção à concordância nominal, isso daí foi só um ponto do seu texto, eu acho que é uma coisa muito simples de você resolver, ver se está feminino, se está masculino, ver se está no plural, e aí você vê qual que é a concordância que você tem que realizar. Em relação à estrutura e recursos coesivos, evitar ser redundante quando você usou lá em cima, só e somente. Eu acho que você tem que ficar atento a isso para que isso não aconteça e você não tenha prejuízo do entendimento. Utilizar mais conectivos intra e interfrasais dentro das frases, uma vez que nem eu coloquei algumas vezes, e interfrasais desse modo, nesse sentido, você linkar mais as suas frases. E ser mais objetivo nas suas conceituações, né? Eu acho que você tem como passar um conceito de uma maneira muito mais objetiva e clara, e que isso vai agregar muito valor à sua redação. Sempre que você puder ser o mais objetivo possível, seja, por favor, vai agregar muito valor à sua redação, vai deixar o seu texto muito mais fácil de ser lido e corrigido. E se eu tivesse que acrescentar uma questão também, seria a questão dos seus períodos. Alguns períodos eu pontuei ali que você poderia ter diminuído e evitar fazer períodos muito longos. Em relação à argumentação, eu acho que isso é o principal, você explorar o lado prático e realista da discussão, trazer dados e fatos que vão dar força ao que você está dizendo, mostrar para a pessoa que está lendo que aquilo que você está dizendo realmente acontece na vida real, realmente acontece no cotidiano. Isso é uma coisa que dá muita força para a sua discussão. Exemplificar mais frequentemente, faço menção também a esse ponto anterior, elaborar consequências e conclusões mais detalhadas. Então é aquela questão da insegurança, é aquela questão da reincidência, elaborar melhor por que essas questões vão acontecer, entende? Então se você enxuga de um lado, você tem mais linha para falar de outro. Você vê, algumas frases eu cortei da sua argumentação, outras eu dei sugestão de você reduzir, e tudo isso você vai criando espaço para realmente você escrever o que você precisa, que às vezes elaborar uma coisa, exemplificar outra. E por último, na conclusão, você tem que abordar ambos os problemas levantados, porque na verdade você não pode simplesmente falar de um e deixar o outro no vácuo, você simplesmente ignorar ou falar tangencialmente. O ideal é que você tenha uma proposta completa para toda a discussão que você fez. Inclusive, o parâmetro fala sobre isso. A proposta atende à discussão totalmente feita, entendeu? Então, é totalmente a discussão feita. Então, assim, essa questão ela é central em relação à proposta. E retomar a questão central da frase-tema, que na verdade isso ficou um pouco perdido quando você fechou o seu parágrafo de conclusão. Você falou de, principalmente, sistema carcerário, mas o termo central, que é a violência pública, ficou um pouco de lado. Então eu acho que você ter um olho no objetivo, que é não perder de vista a violência pública.
Então, eu espero que você tenha gostado dessa redação, que você tenha aprendido várias dicas para melhorar o seu texto também. E se você quer acompanhar essas dicas todas e melhorar a sua redação, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai estar por dentro das melhores dicas com as correções mais completas e você vai entender e perceber como que você pode transformar a sua redação, tá bom? E a gente se vê nos nossos próximos vídeos do canal e eu te espero para a gente fazer mais correções. Tchau, tchau!